Olá, estamos de volta com o programa Fiscais da Natureza. Aqui ao meu lado o ornitólogo Fábio Schunk, a gente está falando sobre aves. Por que as aves estão em todos os ambientes da Terra? Bom, as aves têm esse diferencial, comparado a outros grupos de animais, que é a questão da adaptação. Então, durante o processo de evolução, na qual passou o planeta Terra, aí, em funções climáticas e geológicas, as aves foram se adaptando às diferentes condições. Então você tem hoje animais que vivem desde situações extremas, como áreas geladas, árticas, até áreas úmidas, tropicais e ambientes aquáticos também. Então, praticamente em função das adaptações que elas desenvolveram, como pena, tipos de plumagem, pernas, as patas propriamente ditas, os bicos, em função de alimentação. Então, é um conjunto de fatores aí que levou a essa adaptação tão ampla e hoje presente em todas as áreas do mundo. Vamos falar a importância das aves realmente para nós e para o meio ambiente. As aves fazem um controle de insetos? Dentro do papel biológico das aves, a gente pode destacar aí, na verdade, uma questão muito importante, que é o controle de insetos e roedores, na verdade, Então, dentro das aves que comem insetos, que são chamadas de insetívoras, você tem um grupo muito grande que come diversas espécies de inseto durante o dia e a noite até. Então, acabam controlando esses animais. A gente chega a encontrar, às vezes, no papo de um beija-flor, por exemplo, ou de uma outra ave, mais de 100 indivíduos de inseto. Então imagina um grupo de milhares de aves comendo uma quantidade boa de inseto. Então isso ajuda o nosso dia a dia, a nossa qualidade de vida na cidade. Claro. Se não existissem essas aves,